A paz do Senhor a todas, em nome do Senhor Jesus, sejam muito bem-vindas em mais uma live que nós iremos fazer aqui hoje para a glória e honra do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do nosso Deus, que é poderoso e tem nos sustentado até aqui. Não importa a forma que você chegou até aqui, não importa como você está hoje, foco naquilo que realmente importa. E o que realmente importa é Deus te sustentou até aqui e Ele é fiel para cumprir as promessas dele na tua vida e te conduzir até o final dos planos dele. Segure nas mãos de Deus, porque Ele jamais te abandona, em nome de Jesus. Hoje nós vamos falar de um assunto muito interessante, que é o conforto, o acomodismo. Parece que o conforto, quando nós falamos conforto, é uma palavra boa, uma palavra que nós procuramos alcançar o tempo todo. Nós queremos um carro mais confortável, uma cama mais confortável, uma casa mais confortável, uma poltrona mais confortável, uma roupa confortável. Nós sempre procuramos pelo conforto. E isso não está errado. Porém, conforto demais se torna acomodismo. E dentro dessa linha tênue entre conforto e acomodismo, há um rio que o Senhor Jesus irá desaguar hoje aqui para nós e trará em nome do Senhor Jesus a luz da palavra do Senhor, como sempre, a luz dessa palavra poderosa, que é o manual de sobrevivência do ser humano, da humanidade, vai nos revelar o quão perigoso o conforto demais se torna na nossa vida. É sobre isso que eu vou falar com você hoje. Sem mais delongas, quero te convidar, em nome de Jesus, para pegar a sua palavra, aliás, a palavra do Senhor, a Bíblia Sagrada, a sua Bíblia, em nome do Senhor. O livro que nós iremos ler hoje é o livro de Amós 6. Amós 6. É um livro bem pequenininho, ele está praticamente no meio da Bíblia, ele está um pouco escondido porque ele é pequeno, mas vai aí no sumário que você vai encontrar, tá bom? É Amós 6, capítulo 6 e versículo 1. E eu já vou discorrendo aqui para você, tá bom? Em nome do Senhor. A palavra diz assim: ai dos que repousam em Sião e dos que estão seguros no monte da Samaria. Olha que coisa interessante, olha o que a palavra do Senhor diz. Ai dos que repousam em Sião, ou ai dos que vivem despreocupados em Sião. Nas versões bíblicas mais atualizadas, talvez na sua Bíblia aí esteja a palavra despreocupados, que é uma palavra mais atualizada para o nosso dia a dia, né? Para a nossa atualidade do nosso português. Então, olha que coisa interessantíssima esse versículo de hoje. Ai dos que vivem despreocupados em Sião e dos que se sentem seguros no monte da Samaria. Ué, qual o problema de eu viver despreocupada? Qual o problema, vou usar agora a minha versão, de eu viver em repouso? Qual o problema de eu viver e me sentir segura dentro da minha cidade, dentro do meu bairro, dentro da minha casa? Pois é, aparentemente parece que não tem problema nenhum, não é mesmo? Parece que é tudo normal, pelo contrário, deveria esse ser o propósito de cada um? Viver em paz, viver repousando, tranquilo. Quando a gente fala em repouso, a gente lembra de tranquilidade, de uma vida de paz, uma vida que você tem esses momentos qual você consegue deitar numa rede, deitar num sofá, deitar numa cama e descansar em paz. Você tem paz nesse lugar. Por isso que você vive despreocupado, você vive em estado de repouso. E qual seria também o problema em você se sentir seguro dentro da sua casa, na sua cidade, enfim? Pois é, aparentemente não tem nada demais, não é verdade? Aparentemente esse seria talvez o objetivo de todos nós, mas a palavra do Senhor está dizendo que não. Esse não deve ser o nosso objetivo. Este versículo não deve ser o estado em que você se encontra hoje. Olha, eu quero que você, mulher do Senhor Jesus, mulher de Deus, eu quero que você preste atenção no que eu vou estar falando aqui hoje, porque
Não vai ser uma live muito demorada, não vai ser um vídeo demorado, mas vai trazer vai clarear a tua ideia, vai trazer, assim, sabe, uma luz dentro da perspectiva, talvez, do teu olhar acerca da tua vida. Então, eu quero que você preste atenção, como eu já disse, vou ser breve, mas eu tenho certeza que vai ser uma bênção para a sua vida. Então, para nós, talvez seja, talvez seria, talvez é para você, um objetivo, eu ter paz e me sentir segura. Um objetivo de vida, por que não? Ter conforto e me sentir segura? Pois é, mas aqui está dizendo sobre justamente um grupo de pessoas que é o povo de Israel, em que eles estavam na cidade de Sião. E neste momento em específico, eles tinham paz política, eles tinham paz em suas casas, eles estavam bem instalados. E aí eu quero atentar aqui você, porque talvez você esteja se prendendo como este povo de Israel se prendeu nesse momento. Há uma falsa segurança, a ilusão da falsa segurança, do falso conforto, a ilusão da falsa paz. E isso tem que ser prestado muita atenção. Você tem que se atentar a esse momento na sua vida, porque senão você corre grandes riscos. Você corre sérios riscos de vida. Então, vamos lá. Então, nesse momento, esse povo, eles tinham um lugar para adorar, eles tinham um templo para adorar, eles tinham a cidade, era uma cidade considerada uma cidade de Deus, uma cidade que tinha fartura, uma cidade que naquele momento não estava faltando nada, estava tudo ok. O povo se sentia seguro ali. O povo, eles se sentiam seguros, não porque eles eram poderosos, guerreiros, não por isso, mas pela cidade, pela logística que a cidade trazia para eles de conforto, de segurança, de toda ali uma logística muito boa que a cidade tinha nesta ocasião. E por causa disso, eles pensavam, bom, se não está me faltando dinheiro, se não está me faltando a paz, se não está me faltando segurança, se eu tenho um local para eu frequentar e adorar ao Senhor, que eles tinham nesta época os templos, então Deus está comigo. Olha o perigo disso. Prestem atenção. Eles diziam, eles pensavam, não está me faltando dinheiro, não está me faltando local para adorar a Deus, porque eu tenho o templo e ele está inteiro, ele não foi destruído. Eu consigo adorar a Deus. A minha cidade é uma cidade segura, o meu bairro é um bairro seguro, a minha vizinhança é de paz. Na minha casa, meu marido, meu casamento está tudo ok, meus filhos está tudo ok, meus netos estão todos ok, financeiramente está tudo certo. Então, Deus está comigo. E aí é onde mora o perigo que muitas mulheres têm vivido hoje em dia. Você talvez tenha vivido um momento da sua vida em que está tudo em paz. Você tem saúde, sua família tem saúde, a sua casa não passa necessidade de nada, pelo contrário, tem prosperado, a sua vida espiritual aparentemente está tudo bem. Tá tudo ok, no seu bairro está tudo ok, na sua casa está tudo bem, no meio dos seus parentes está tudo bem. Pois é, isso era também o que o povo de Israel pensava enquanto viviam na cidade de Sião. Eles pensavam, eles tinham essa falsa ilusão de segurança, essa falsa ilusão de que está tudo ok, Deus está comigo. E aí a gente vê um grande problema do ser humano. Um grande problema que o ser humano tem. Um dos, né? São vários, mas um dos grandes problemas que o ser humano tem é ele conciliar, é ele linkar, é ele juntar a sua espiritualidade com os seus recursos. Prestem atenção. Vou repetir, um dos grandes problemas do ser humano é juntar, linkar, colocar aqui, ó, no mesmo elo, o quê? A sua vida espiritual com Deus, o seu relacionamento espiritual com Deus,
eles juntarem isso com a sua segurança nos seus recursos próprios. E o que seriam então esses recursos próprios? Nessa época, o povo de Israel tinha em Sião casas confortáveis, fartura, paz politicamente, não tinha nesse momento guerra com nenhum outro rei, então tinha paz política. E por isso eles achavam o quê? Deus está comigo, tá tudo ok, eu estou arrasando no meu espiritual e está tudo certo. E Deus tem se agradado disso. Pois isso é muito problemático, porque o ser humano ele tende a se firmar em algo. Ele tem que ter alguma coisa para ele se segurar. Ele tem que ter alguma coisa para ele se agarrar. E talvez você tenha se agarrado hoje nos seus recursos financeiros, pensando estar segura diante disso. Você tem se agarrado hoje no seu bom casamento, pensando estar segura diante disso. Nos seus filhos, que são ótimos filhos, você tem se agarrado a eles, você tem se agarrado à sua profissão, à sua empresa, ao seu empreendimento. Você talvez tenha se agarrado a tudo aquilo que você conseguiu edificar, conseguiu construir. E você tem pensado, bom, se tá tudo ok aqui, então tá tudo ok com Deus. E não, isso não é uma verdade. Isso não é uma verdade. Eu quero que você tenha isso muito bem pontuado na sua mente hoje, no seu coração, que isso não é verdade. Uma pessoa estar bem financeiramente falando, uma pessoa estar bem conjugalmente falando, uma pessoa estar momentaneamente com saúde, uma pessoa aparentemente estar bem em todas as áreas, aparentemente parece estar bem espiritualmente, mas nem sempre isso é verdade. Nem sempre isso é verdade. E aqui está a prova. Nós temos aqui o livro de Amós, no capítulo 6, o versículo 1, e vai discorrer por todos os outros versículos, justamente essa questão da segurança, do conforto, de tá tudo ok, olha, tá tudo bem na minha vida, tá tudo certo, então eu posso descansar, eu posso dormir em paz. Pois é, mas se você olhar aqui o título, pelo menos aqui na minha versão Almeida da Bíblia, se você olhar aqui o título deste capítulo 6, aqui na versão João Almeida diz exatamente isso aqui que eu vou ler. A corrupção de Israel. Como que um povo que pensava estar correto, pensava estar tudo bem, pensava que porque tinha casas boas, tinha lá os seus animais, tudo muito bem, tudo prosperando, casamento tudo tranquilo, filhos tudo na santa paz, não tinha guerra política, estava tudo certo com o rei de Israel nessa época, a cidade de Sião era segura, não tinha invasão, o povo se sentia seguro, enfim. Como que isso que eu retratei pode ser a corrupção? Não seria o contrário? Não. Não seria. Porque o ser humano, como eu falei aqui agora de pouco, ele tem, por natureza, a tendência a se agarrar em algo. E por depositar a sua confiança e a sua segurança naquilo. E aí é muitas das vezes onde nasce o perigo, nasce o grande problema, nasce a corrupção. Porque a corrupção, ela vem da palavra corromper. E corromper, o que é corromper? É adulterar algo. Corromper é eu pegar esse copo, por exemplo, essa taça aqui, e eu quebrar. Eu corrompi ela. Então antes ela era útil. Antes ela carregava água ou suco, mas após ela estar rachada, corrompida, ela não tem mais essa capacidade. Então a utilidade dela não existe mais, porque ela foi adulterada, ela foi corrompida. É o mesmo que acontece com o ser humano quando ele é corrompido, que é o que estava acontecendo nesse momento com Israel. Eles tinham tudo para, aparentemente, apontando que estavam bem com Deus. Mas foi aqui que mais uma das vezes,
Israel se corrompe. Porque muitas das vezes o mal não está na escassez, mas o mal está na abundância. Percebam isso. Isso é um pouco complexo, mas você vai entender. Em nome de Jesus, você vai entender. Muitas das vezes, não é sempre, ok? Mas muitas das vezes, a corrupção não mora na escassez, mas ela mora na abundância. O que isso quer dizer? A ausência de Deus, muitas das vezes, não está na dificuldade, na guerra, não está na escassez, mas ela está justamente no conforto extremo, na tranquilidade extrema, em tudo aquilo que aparentemente parece que não está perfeito, mas não está. Porque o ser humano ele tem isso, ele se agarra em algo e ele confia naquilo, e quando ele menos espera, aquilo é o Deus dele. Aquela segurança se torna o Deus dela. Aquela casa confortável se torna o Deus dela. Aquele casamento confortável se torna o Deus dela. Ao ponto de ela pensar, eu não preciso orar. Eu não preciso jejuar. Eu não preciso buscar a Deus. A minha vida está boa. A minha vida está confortável. A minha vida está estabilizada. Pois é, foi isso que Israel pensou nessa época. Foi isso que Israel disse, agiu, pensou e executou nessa época. Exatamente isso. Por isso esse versículo já de primeiro. Ai daqueles que repousam. Ai daqueles que se sentem seguros no monte da Samaria. Pois é. Então nós precisamos de se atentar a isso, porque conforto demais, segurança demais, isso pode ser que não esteja vindo da parte de Deus, mas que de repente do próprio inimigo, para que você pense, para que buscar a Deus se eu estou bem? E é aí onde o perigo mora, é aí onde o diabo se esconde, justamente nessa segurança, nessa satisfação. Tome cuidado com o que você tem se satisfeito, com o que você tem se alimentado, com o que você tem deixado parecer que está tudo bem, mas não está. É uma ilusão. É uma mentira. É uma falsa impressão de que está tudo ok, mas não está. Deus não está ali. E aí, nós vamos, muitas das vezes hoje, as pessoas fazem o quê? O que pode fazer um cristão? Vou falar agora de uma mulher cristã. O que pode fazer uma mulher cristã, então, se sentir nessa condição que está tudo bem? Ela continua indo para a igreja, ela continua com o casamento tudo ok, ela continua louvando a Deus, ela continua mantendo uma rotina organizada, ela continua se mantendo muito bem como mãe, ou filha, ou esposa, enfim, tá tudo muito certo. Mas aí o que acontece? Quando isso acontece na vida do ser humano, por que pode chegar à corrupção? Porque ele passa a deixar de depender de Deus e passa a depender dele mesmo, ou passa a depender de outras pessoas, ou passa a depender dos seus diplomas, das suas ideologias. Isso é muito perigoso, porque esse conforto traz para a sua vida uma falsa realidade de que está tudo bem, mas não está. E vou começar a citar aqui para vocês o sintoma da acomodação espiritual. Como identificar se o conforto se tornou uma armadilha para você? Em Apocalipse 3, versículo 15 e 16, é uma carta que o Senhor diz assim: conheço as suas obras, sei que você não é frio nem quente.
Assim, porque você é morno, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Quer dizer, aqui nesse momento é uma carta onde está falando sobre a igreja de Laodiceia. E essa igreja de Laodiceia, ela era uma igreja que tinha muita fartura. Ela era uma igreja que tinha de tudo. Tinha de tudo que você possa imaginar, de conforto, de benefícios financeiros, benefícios de todas as áreas. Politicamente estava tudo ok também com aquele povo desta igreja de Laodiceia. Aparentemente, como aqui o povo de Israel, estava tudo ok. Estava tudo certo, não tinha falta de nada. Porém, havia um grande problema e havia um grande esfriamento espiritual. Porque esse povo, eles não eram aqueles que estavam no mundo, que são considerados frios. Eles não tinham uma vida de total pecado. Sabe aquela pessoa que se entregou ao mundo, se entregou aos desejos carnais, se entregou ao pecado e está mesmo longe de Deus e ok. Não. Eles não eram as pessoas frias dessa forma, mas também não eram as pessoas quentes. Os quentes, quem são? Aqueles que frequentam a igreja? Não. Aqueles que têm uma rotina e procura de uma forma ou outra acaba não sendo essa pessoa fria, pecadora? Não, não é isso. Essa pessoa, o que faz ser uma pessoa quente? Quente espiritualmente, eu estou querendo dizer. Uma pessoa do fogo. Que faz é ela ter justamente essa paixão por Cristo Jesus. Ela ter justamente essa preocupação em não se acomodar como as coisas estão. A palavra do Senhor diz lá em Salmos: me pede as nações e eu as darei como herança. Quer dizer, poxa, talvez você tenha estado aí na igreja, tem servido a obra, tem servido ao Senhor, e você pensa que está tudo ok, mas não. Há muito a ser feito, há muitas almas necessitadas, há muita coisa a ser feita na obra do Senhor e que podem ser melhoradas, podem ser edificadas ainda mais, pode acrescentar, pode crescer, tem muitas almas ainda no mundo. Então quer dizer, não podemos de forma nenhuma nos acomodar. Não podemos nos acomodar. A palavra do Senhor diz isso também em Romanos. Não se acomodem com este mundo. Então nós não podemos, aliás, ser como a igreja de Laodiceia. Era uma igreja de Laodiceia. Era uma igreja. Porém, era uma igreja morna. Tinha de tudo. Aparentemente, quem olhava aquela igreja, um visitante, olhava e dizia: poxa, essa igreja aqui tem Deus, porque não está faltando nada para ela. Mas não. Aquele conforto todo aquele dinheiro que eles possuíam, a igreja de Laodiceia, toda aquela riqueza, todo aquele conforto, toda aquela estabilidade, toda aquela organização, tudo aquilo muito bem ornamentado, muito bem selecionado, tudo muito bem orquestrado, não tinha nada de Deus. E eu quero trazer aqui só um adendo para chamar a sua atenção. Não é que a paz, a bonança financeira, a organização, a ornamentação não seja de Deus. Não é isso que eu estou falando. Miséria do diabo. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que você não pode se apegar a isso e pensar que porque tudo isso está tudo bem na tua vida, quer dizer que você também está bem espiritualmente. Isso não é verdade. Isso não é verdade. Uma pessoa que está bem, como eu já citei aqui, não vou ficar citando toda hora, mas uma pessoa que tem toda essa listinha, que está tudo ok, ela pode sim estar caminhando a passos largos para o inferno e não ter nada de Deus. Mesmo ela indo à igreja, mesmo ela sendo líder de louvor, mesmo ela sendo líder de louvor, mesmo ela sendo pastora, mesmo ela sendo pastora, mesmo ela sendo um membro há 30 anos, mesmo ela sendo membro há 30 anos.
Ela pode sim estar caminhando a passos largos para o inferno, mesmo aparentemente tendo uma vida ok. Aparentemente a vida dela está tudo bem. Mas isso não quer dizer que é a presença de Deus. Assim também como não quer dizer quando você vê alguém da igreja que você conhece, enfim, membro, pastores, obreiros, enfim, passando dificuldade financeira, isso também não quer dizer ausência de Deus. Não quer dizer ausência de Deus. Muitas das vezes é o contrário. Deus está tão presente ali que permitiu que viesse aquela falta, aquela necessidade, aquela dificuldade, aquele problema, justamente porque Ele quer fazer daquela família ou daquela pessoa algo muito maior do que ela pensa que ela é. Mas é um caminho a ser percorrido e nesse caminho faz parte a dificuldade, faz parte as dores. Aliás, precisa disso para poder chegar lá onde Ele deseja. Então, não pense você que a bonança, que está tudo ok, é a presença de Deus. Ou que a escassez, a dificuldade, as dores, os problemas é a ausência de Deus. Isso não é uma verdade. Isso não é verdade. Então você precisa de tomar muito cuidado para você não ser justamente essa pessoa que tem a vida morna. Como que é uma pessoa que tem a vida morna? A mulher que tem a vida morna, ela é acomodada. Ela não está necessariamente vivendo em pecado, escancarado. Então ela não está lá adulterando, traindo o marido dela, por exemplo. Ela não sai na rua e dá mau exemplo. Ela não fala palavrões. Ela não é uma mulher que rouba na sua empresa onde ela trabalha. Não. Ela não está em pecado escancaradamente, assim que todos consigam ver, como a gente vê de muitas pessoas. Essa mulher que está com uma vida espiritual acomodada, ela não é esse tipo de mulher. Mas ela, por exemplo, ela vai aos cultos, ela vai às reuniões, ela lê a Bíblia de vez em quando, mas não tem aquele fogo do Espírito. Não tem crescimento espiritual. Não há na vida dela um mover real do Espírito de Deus. Porque ela não espera nele, ela não espera por ele. Mas como a vida dela está muito confortável, então ela se acomodou, sabe, dentro daquela caixinha que tem sido a vida dela, que está tudo perfeito. Então ela tem medo de assumir um compromisso maior na igreja. Ela tem medo de repente, até abrir o seu próprio negócio. Ela tem medo de falar algo um pouco mais específico para o marido ou para os filhos e ela perder essa paz. Ela tem medo de agir de uma forma mais ousada e ela ter que sair dessa caixinha que ela encaixou e está tudo perfeitinho. Ela tem medo. E a palavra do Senhor diz: eu não vos dei espírito de medo, mas de ousadia e de poder. O que quer dizer? O que é uma pessoa ousada? Uma pessoa ousada, por exemplo, no ramo da moda, uma pessoa ousada, o que é, mulher? É aquela pessoa, aquela mulher que ela veste roupas bem diferentes. Não fica feio para ela, nela encaixa. A gente não tem coragem de usar, mas nela fica até que bonito, fica lindo, porque ela tem essa ousadia para segurar aquela roupa, para segurar aquele look, vamos dizer assim. Ela tem essa personalidade, ela tem esse caráter de conseguir manter aquela roupa ali bem diferente que ela está usando. Uma calça mais curta, talvez uma calça bem larga, enfim. Ela tem essa personalidade. Uma pessoa ousada, ela é uma pessoa criativa. Uma pessoa ousada, ela é uma pessoa que se deixa ser guiada pelo Espírito Santo. Uma pessoa ousada, ela é uma pessoa que ela não tem medo de se envolver.
porque ela se entrega na proporção em que ela sabe que ela vai receber. É interessante falar isso, porque a pessoa ousada, a mulher que ela é ousada, ela não tem medo. O ser humano que é ousado, ele não tem medo de ser visto. Nossa, que roupa estranha, hein? Ó, aquela pessoa ali tem um estilo bem estranho. Ela não tem medo disso, ela não liga para isso, ela não tá nem aí. A pessoa ousada, ela não tá nem aí se você vai dizer assim, nossa, ela tá conversando com aquela mulher ali, ela conhece aquela mulher, ela sabe do que aquela mulher já fez na vida, sabe? Ela não tem isso. A pessoa ousada, se ela tiver que falar com você, ela vai falar. Se ela tiver que pregar para uma pessoa que está se prostituindo, ela vai pregar. Se ela tiver que pegar na mão de alguém e falar assim, olha aqui para mim, eu tô aqui para te ajudar, para com isso. Mesmo ela não tendo nenhuma intimidade com aquela pessoa, ela vai fazer, porque ela não é movida pelo medo. Ela é movida pela ousadia. Mas calma aí, não a ousadia do mundo. Não é essa a ousadia. Eu tô falando a ousadia que a Bíblia diz, a ousadia do Espírito Santo. Vocês já pararam para pensar como Jesus foi ousado? Usado e ousado. Jesus entrou no templo e pegou o chicote e derrubou todas as bancas, porque estavam vendendo dentro da igreja. E ele disse, a casa do meu pai não é comércio. Ele foi muito ousado em fazer isso. Ao ponto que não é para menos, aquelas pessoas passavam, não por causa disso, porque a Bíblia diz que foi por inveja, mas passaram alguns, é óbvio, não todos, nunca é todos, mas uma porcentagem, passou a odiar Jesus. Porque Jesus dizia assim, ó, na face deles, isso que você está fazendo está errado. Porque está escrito assim. Não é assim. Ele ia na contramão. Eu acho muito interessante uma passagem em que questionam Jesus porque ele pregava no sábado. E o sábado, na religião deles, na religiosidade, é um dia, é o sétimo dia, então é o dia de descansar. E aí Jesus vira para todos eles com muita ousadia, nada de medo, mas muita ousadia e poder, e fala assim: ah, tá, interessante. Se acaso uma vaca, um boi, um cavalo cair num buraco no dia de sábado, vocês não vão tirar ela de lá de dentro? Vocês vão deixar ela lá dentro do buraco até virar a noite, virar o domingo, ela vai morrer. Vocês vão deixar ela lá dentro? Vão deixar o animal lá dentro do buraco? Eles se calaram, porque eles estavam sendo hipócritas. Olha, esse Jesus está curando nos sábados, mas quando envolvia dinheiro, porque animal envolve dinheiro, quando envolvia dinheiro, tudo bem fazer no sábado. Mas ajudar uma alma, ajudar uma pessoa a ser curada, não pode fazer isso no sábado. Hipocrisia. E Jesus, ele foi muito ousado e ele falou isso. Tudo bem, vocês estão falando aí que eu não posso curar no sábado, mas se tivesse uma vaca, um boi caído no buraco, vocês iriam socorrer, não iriam? Ali ele falou: parem de ser hipócritas, vocês estão falando isso porque aqui não envolve dinheiro, porque se envolvesse, vocês iriam querer fazer também. Então, é exatamente isso. A mulher que ela está acomodada, ela está ali acomodada, ela tem medo. Ela tem medo de tudo, ela tem medo de todos, ela tem medo de fazer alguma coisa diferente, porque ela corre o risco de perder aquela rotina que ela fez tão perfeitinha, tão bonitinha, tão certinha, e por causa disso ela deixa de ser usada por Deus, por causa disso ela deixa de ir no sábado na igreja, lavar a igreja, ela deixa de se oferecer para ajudar na obra, ela deixa de pegar o panfleto da igreja, o cartão da igreja, entregar para uma pessoa, ela deixa de ser usada pelo Espírito. Por quê? Porque ela está acomodada.
Sabe, é também um outro exemplo muito bom, é, por exemplo, uma pessoa, você está na empresa trabalhando e você tem amizade com todo mundo. Só que você sabe que aquelas pessoas odeiam Jesus, odeiam crente, odeiam cristãos. Então você é uma cristã, mas o que você faz? Você se omite, você se cala. Por quê? Porque você está acomodada com aquele perfil de ser aceita por todos, de ser a amiguinha de todos, de ser legal com todo mundo e todo mundo é legal com você. Mas se eles descobrirem que você é cristã, vão começar a te perseguir. E aí você faz o quê? Você entra na caixinha do acomodismo, na caixinha do ocultismo e fica ali. É isso que esse povo estava fazendo. Eles estavam vivendo tão bem, tão bem, tão bem, que para que pregar o evangelho? Para que falar de Jesus? Para que adorar a Deus de verdade? Para que buscar a Deus na madrugada? Minha vida está tão boa, está tudo tão certo, está tudo tão bonitinho, está tudo tão organizado, meus filhos está tudo bem. Então você vai esperar ficar mal para socorrer? Você vai esperar cair? Vai esperar a casa virar de pernas para o ar para você começar a limpar? Para você começar a cuidar? Não! Nós somos donas de casa e nós sabemos que uma casa, para ser mantida limpa, é diário. É todos os dias você está ali recolhendo uma roupa, colocando uma roupa para lavar, passando uma roupa, e dá uma passada de pano para tirar o pó, e aí tem que aspirar, e aí tem que passar uma vassoura, e aí tem que limpar a mesa que ficou vestígio do almoço, vestígio do jantar, do café da manhã, aí tem uma loucinha. O que é isso? Isso é uma faxina? Não! Isso é manutenção. Para que então a casa não fique toda desorganizada, toda bagunçada, toda suja, fora do lugar. Então quer dizer, você tira um dia, por exemplo, para lavar o banheiro. Mas nos outros dias o que você faz? A manutenção. Você tira o lixo, você joga o cloro ali no vaso sanitário, você dá uma limpeza na pia, coisas do dia a dia. Você vai dando uma organizadinha, dá uma dobrada nas toalhas. Coloca novamente um novo rolo de papel higiênico, puxa a água do box. Então, isso é o quê? Manutenção. Porém, você tem aquele dia que você vai lá faxinar, lavar, jogar água, mas antes de chegar esse dia, você fica na manutenção. Cuidando nos pequenos detalhes, você está ali. Isso é a manutenção para que não venha desencadear um banheiro inabitável, que não tem como alguém utilizar um banheiro daquele. O mesmo acontece com a vida do ser humano. Você não pode esperar a sua casa cair, seu casamento ruir, seus filhos irem de mal a pior para ir buscar em Deus. Por isso há as igrejas, porque é a manutenção. Ela é justamente para isso. Tem que ter essa manutenção da nossa parte para com Deus, para que tudo venha permanecer como está. Se está tudo bem, então vamos permanecer como está. Mas tem que haver uma manutenção nessa vida espiritual, porque o mundo espiritual existe. E você agindo dessa forma, dá a entender que você não crê que existe um mundo espiritual. Porque se não existisse um mundo espiritual e tudo fosse baseado nas nossas atitudes, seria tudo muito mais fácil. Correto? Concorda comigo? Porque eu faço certo, meu marido faz certo, meus filhos fazem certo, então vai dar tudo certo. Mas não é assim. Às vezes você faz certo, seu marido faz certo, seus filhos faz certo, do nada dá tudo errado. E por quê? Porque há um mundo espiritual. Há uma guerra travada contra nós. Só pelo fato, porque nós somos cristãos? Não. Só pelo fato de nós sermos imagem e semelhança do Pai. Isso já é mais do que o suficiente para o diabo nos odiar. Porque ele é um invejoso, ele tem inveja do Pai. Ele disse que iria sentar no trono do Pai, mas ele não conseguiu. Então, ele tem inveja de nós, porque nós somos a imagem e semelhança do nosso Pai. Nós temos semelhança com esse Deus poderoso. E ele olha para nós e ele vê quem? Deus. Ele vê o Pai. Ele olha para nós, ele vê os nossos olhos, ele olha o nosso nariz, ele olha o formato das nossas mãos, ele vê a gente conversando, ele vê a gente se alimentando, ele olha, ele fala, eles são a cara do Pai. Eu odeio eles. Então,
Por isso há necessidade dessa manutenção. Por isso que você tem que sair desse acomodismo. Você tem que sair dessa vida morna, dessa vida mais ou menos. Sabe, tá tudo bem, mas a sua vida espiritual não está boa. Está acomodada, está fria. E pior ainda, morna. Porque a própria Bíblia diz que o próprio Deus falou, o problema é que você está morno. Eu estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Isso é tão forte. Você já sentiu enjoo? Talvez mulher ficou grávida, sentiu enjoo na gravidez. É horrível você ficar a ponto de vomitar alguma coisa. É uma das piores sensações que eu particularmente considero. É horrível, um enjoo, uma coisa ruim, um mal-estar, uma tontura, um cheiro te desagrada, cheiro de coisa boa te desagrada. Então você fica uma dorzinha de cabeça. É muito ruim essa sensação. E é essa sensação que Deus compara os filhos que são mornos. Ele fica a ponto de vomitar. Ele está querendo dizer, olha, dá tanto nojo de alguém assim, tenho tanto pavor de alguém assim que me dá náuseas. Isso é muito forte. Isso é muito forte. Um pai falar isso do filho não é fácil. E aí, você vive então uma rotina que não tem o poder de Deus. Uma rotina que não tem a presença do Espírito Santo. É uma rotina que você criou para o seu bel prazer, para a sua organização, para a sua rotina, para o seu dia a dia, mas que não tem Deus nela. E aí é um devocional que é desclassificado, você não faz, nunca fez, nunca se interessou em fazer, ele é riscado da agenda. A oração vira repetição de palavras, é aquela palavrinha, mesma coisa, não é uma coisa que sai da alma, do teu coração. O jejum nem existe. Há quanto tempo não faz um jejum? E aí o conforto tem matado a sua fome de Deus. O conforto, ele mata a nossa fome de Deus. Porque já nos sentimos, então, satisfeitas com o que a gente já tem. Se eu já estou satisfeita com o que eu tenho, por que eu vou buscar em Deus para melhorar? Não faz sentido. Então quer dizer que eu tenho que ser uma pessoa que vive murmurando e reclamando da minha vida? Não, não é isso. Mas você precisa de não se acomodar. A Bíblia diz, não vos amoldeis a este mundo. Não se acomodem a este mundo. Pedem, e lá em Salmos eu volto a repetir, pedem às nações e eu as darei como herança. Quer dizer, um Deus que promete uma nação, aliás, as nações, ele fica muito frustrado quando ele vê você com uma vidazinha equilibradinha, tudo muito bonitinho, tudo muito certinho, estacionada. Ele fala, poxa, eu quero dar a nação para ela, mas ela é acomodada demais para receber. Olha que coisa impressionante isso. E aí, você precisa sair desse conforto. Você já reparou que não é só as mulheres, mas claro que eu vou citar o exemplo das mulheres, mas nenhuma mulher na Bíblia ela foi chamada por Deus para permanecer no conforto. Olha Esther. Esther era rainha? Não. Esther era uma menina que tinha perdido os pais, foi criada pelo tio, Mardoqueu, e chegou um momento em que houve ali uma seleção para as rainhas, porque a rainha Vasti tinha sido tirada do seu trono por rebeldia. E aí foi chamado então todas as jovens virgens para poder ser uma futura, quem sabe, rainha do rei, esposa do rei. E foi isso que aconteceu com Esther. Esther justamente foi para lá. Nossa, ela virou rainha, de plebeia a rainha, então ela passou a viver no conforto. Sim, ela viveu no extremo luxo e extremo conforto, porque ela se tornou rainha. Porém, houve um momento em que Deus falou, Esther, acorda. Eu não te chamei para você, não coloquei você sentada no trono do lado do rei para você ficar nesse conforto, não, minha querida. Te chamei, te coloquei sentada aí nessa cadeira do lado do rei, para você agir
pelo meu povo e pelo seu povo. Vai lá e fale com o rei. E ela colocou então sua vida em risco, depois de 3 dias de jejum. Olha, ela saiu do acomodismo. Em nenhum momento da história de Esther, da rainha de Esther, você vai ver ela orando. Mas no momento em que Deus chama ela para sair desse acomodismo da rainha, para entender que o povo dela ia sofrer e, consequentemente, ela sai imediatamente do acomodismo. E qual é a primeira coisa que ela faz? Jejum de 3 dias, sem comer. Olha só que coisa. Outra mulher interessantíssima, extraordinária, que Deus chamou para sair do total conforto, Maria, mãe de Jesus, gerou Jesus. Ela era uma moça jovem, noiva, queria casar, ela não queria nada. Estava tudo ali, ó, regradinho, bonitinho. Deus falou, não, Maria, sai daí. Eu vou te colocar numa situação complicada, mas eu sei que você vai segurar. E Maria, então, engravida de Jesus e fica com barrigão. E o que a sociedade naquela época olhava para Maria e dizia, gente? Que ela estava errada. Que ela teve relações sexuais antes do casamento. E aí? Não foi complicado para Maria segurar isso? Foi muito difícil. Mas ela saiu do acomodismo. E por ela aceitar sair do acomodismo, ela virou ninguém menos, ninguém mais do que a mulher que gerou Jesus. Ela teve esse privilégio de ser chamada por Jesus de mãe. Olha que coisa linda, porque ela saiu do acomodismo. Graças à rainha Esther, hoje os judeus podem comemorar o dia de Purim. A festa em comemoração por eles terem conseguido lutar e vencer. Mas se não fosse Deus usando ela e ela sair do acomodismo, como seria isso? Não existiria. Então, Deus te chama hoje para sair desse acomodismo. Aí, em Romanos 12:2, como eu estava citando, diz exatamente aquele versículo. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. Preste atenção. O desconforto do crescimento é real. Crescer dói. Você observa a criança, para ela ir para a escola, ela tem que levantar cedo. É claro que ela quer continuar dormindo. E às vezes você tem levado o teu filho aí para a creche, ele é neném. Neném, 1 aninho, 2 aninhos, talvez até menos. Mas o que você tem que fazer? Você tem que acordar ele, trocar a fraldinha dele, trocar a roupinha dele, talvez até dar um banho nele, para poder levar ele para a escolinha. Por quê? Ele está crescendo. É o desenvolvimento dele, porém traz o desconforto. Quem fez faculdade sabe do que eu estou falando. É muito difícil fazer faculdade. Porque é um desconforto atrás do outro. Se você precisou de trabalhar na época que você se graduou, então isso é muito mais, porque você trabalhava e estudava, trabalhava e estudava. Não é fácil. Levantava às 6 da manhã para trabalhar e ia dormir quase meia-noite. Todo dia, de segunda a sexta. E época de prova, então? É literalmente uma prova. Uma prova. O horário de almoço é engolir a comida e estudar, porque à noite tem prova. Claro que tem alguns que são privilegiados por pais que conseguem só deixar estudando. Aí facilita um pouco, mas também não é 100% fácil. Mas dá uma facilitada muito mais. Mas quem tem essa questão de trabalhar é muito difícil. Porém, ele está crescendo. Ele está aprendendo, ele está se formando em uma profissão. Então, vai haver o desconforto. Vai haver a dor. Para você que quer adquirir um bem muito caro, uma casa, por exemplo, há um desconforto para consegui-la. Você tem que fazer ali umas horas extras, você tem que trabalhar um pouco mais. No final de semana que era para descansar, você tem que ir lá para casa para construir, porque vai fazer isso, vai fazer aquilo lá. Tem que acompanhar o pedreiro, né, o mestre de obras, enfim, o engenheiro. Dá trabalho, mas você está crescendo. E a vida espiritual é a mesma coisa. Dá trabalho você parar 20 minutos do teu dia, dobrar os teus joelhos, não fazer sentada, não fazer correndo dentro do ônibus, no carro, não. Mas parar,
dobrar os teus joelhos e orar. Dá trabalho. Dá trabalho você fazer o devocional, dá trabalho você ler a palavra de Deus, dá trabalho você colocar ali um foco, sabe? Olha, esse ano eu vou ler a Bíblia inteira. E dá trabalho, vai ter dia que você não vai querer ler, vai ter dia que não deu tempo de você ler, e no outro dia faz o quê? Lê dobrado. Lê dos 2 dias que não conseguiu ler antes. Mas sabe assim, vai dar trabalho. Você ter um bebê, você ter um filho, dá trabalho. Filho dá trabalho. É na escola, é em casa, tem que ir na reunião, tem que ensinar lição de casa, tem que levar para festinha, volta, compra roupa, suja roupa, lava roupa, cuida aqui, fica doente, leva para o médico, leva para o hospital, dá remédio, dá soro, dá trabalho. Mas olha que galardão você recebeu, você se tornou mãe, você se tornou pai. A palavra do Senhor diz que os nossos filhos são herança dele para nós. Mas dá trabalho. Dá trabalho. Quer dizer, trabalho gera desconforto. O trabalho gera crescimento. É por isso que a palavra do Senhor diz lá em Provérbios o quê? O trabalho enobrece o homem. Olha que coisa forte. O trabalho enobrece o homem. O trabalho faz o homem se tornar nobre, faz o homem crescer, faz o homem ter um propósito de vida, faz o homem levantar, o homem que eu falo a humanidade, tá? Tanto mulher quanto homem. Faz a humanidade levantar e falar, não, hoje eu vou fazer tal coisa, olha, eu vou vender tanto hoje. Ele começa a pôr metas, ele começa a pôr ali dificuldades e ele vai rompendo e aquilo é uma satisfação absurda. É ou não é? Quem tem esse hábito de colocar metas particulares, não é porque alguém pediu, não, eu vou colocar meta para mim. Eu faço isso muitas vezes. Olha, minha meta é fazer tal coisa até o final da semana.